Tá, Valentina? Então, seja muito bem-vinda ao CEF Faculdades, e já vou conectando aqui os nossos links no Instagram também. A turma que quiser acompanhar por lá também pode ficar bem à vontade, né, para a gente... Eu até te pedi hoje como é que fazer essa conexão, porque eu, apesar de trabalhar anos com o Instagram, ainda fico meio perdida com essa história de Google. Não, bem tranquilo. Eu acho que é mais no sentido de nós termos aí a conexão de volumes baixos ali. Nossa professora Leussana, nossa coordenadora, acabou de chegar. Leu, seja bem-vinda. A gente está dando início aqui ao trabalho com o compartilhar, né, com a Valentina de algumas experiências dela na área de empreendedora, né? Então já conecto aqui com a nossa turma também lá do Instagram para a gente dar início à nossa fala de hoje. Então, aqui, acho que já estamos lá no Insta. Quem for chegando por lá também, né? O pessoal do Instagram que estiver chegando, se aproximando agora, sejam muito bem-vindos. Quando você me dá ok aqui, eu... Isso. Ah, não te vi aqui ainda, por isso não te dei ok. Vê onde que você olha. Só um instantinho, galera. A Érica já está aqui, mas não estou te vendo, Valentino. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Sempre aprendendo, né? Com certeza. Não estou te vendo, Valentino. No nosso... Só um pouquinho, turma. Galera, tudo bem? Já vamos dar início aqui ao nosso bate-papo com a Valentina. Só conectar lá o nosso material aqui. Agora sim. Qualquer coisa eu posso também pedir para solicitar a entrada. Agora eu te achei aqui. Eu não estava te achando só. Agora acho que vai. Aí, tá chegando, Valentina. Beleza, só não vai dar uma interferência de... Isso, só baixar um pouquinho o volume aqui, num dos nossos componentes, e a gente já tem essa relação. Tranquilo? Tudo bem aí? Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a Valentina, fazendo uma live também com a turma no Meet da UCEF. Temos vários convidados e a gente está início, então, permitindo a palavra aí para a Valentina falar um pouco dessa trajetória empreendedora dela, compartilhando com a turma toda aqui que está com a gente, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Meet, nas nossas salas. Então, Valentina, a palavra está contigo, fica à vontade. Eu vou colocar o fone no celular Claro, para fica à não vontade, ficar imagina. duplicando o som aqui. Tá, tranquilo. Agora fica certinho. Boa noite, gente do Instagram. Agora entramos em live, estamos também em live diretamente com o pessoal da UCEF. Isso aí. Dá um jeitinho de apoiar no celular aqui. Só um minuto. Sim. Aí. Pessoal do Instagram, vocês me escutam certinho? Tá bom no microfone? E deem um ok aí na live também. Fico grata. Vamos ver. Bom, gente, é um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar falando da VL Beachwear, porque quem tem empresa sabe que é como um filho, a gente cria desde o início. É uma coisa muito louca. E a VL Beachwear, então, é uma marca de moda praia. A nossa ideia inicial sempre foi trazer as principais tendências do mundo inteiro de forma rápida, acessível e confortável. E assim, eu sei que muita gente que me escuta falar da VL pela primeira vez, me escuta, né, falar dessa ideia, fica perguntando, poxa, mas se é de Chapecó, como é que uma marca de moda praia pode crescer tanto ou ter um sucesso, sendo que a gente está aqui, né, no fim do Brasil, não é quente o ano inteiro. E assim, eu também duvidava,
da capacidade da minha marca, eu não imaginava que pudesse dar tão certo, mas hoje a gente já vende para o Brasil inteiro. Na verdade, a internet é maravilhosa e nos proporciona isso, então eu vendo para o Brasil inteiro desde o início, e agora a gente tem uma grande parte de vendas para os Estados Unidos, e a gente também já exporta para a Inglaterra e para Portugal. E para começar a falar da minha marca, eu tenho que explicar de onde é que surgiu essa ideia e como é que tudo isso começou. Eu acredito que eu não era a única que tinha o sonho de ter um negócio próprio. Eu acho que muita gente que está aqui vendo as duas lives também tem esse sonho. Mas como começar, como decidir o que vender, como ter ideia. E assim, para entender a história da minha marca, eu preciso falar um pouquinho mais sobre mim. Eu me chamo Valentina Lang. E eu nunca me senti aquela pessoa super vocacionada, super, sabe? Tipo assim, tem muita gente que nasce já sabendo o que quer fazer da vida. Vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu sou muito bom nisso. E eu sempre fiquei naquela situação de estar meio perdida, sabe? Não sabia o que ia ser minha faculdade, não me interessava por muita coisa. Eu acabei fazendo direito, que nunca na minha vida eu exerci. Estou formada, tenho diploma, graças a Deus. Tudo na vida é conhecimento, com certeza, mas não foi para essa área que eu fui. E eu acredito que por ter escolhido direito e mesmo assim sempre ter gostado muito da moda, eu buscava algumas escapatórias, né, durante essa minha trajetória. Assim, em 2012, eu criei um blog de moda. E então estava lá na faculdade, tinha o meu trabalho, na época eu trabalhava numa revista. E eu comecei a falar, mostrar um pouquinho da minha vida, falar sobre tendência, falar sobre um monte de coisa. E naquela época não existia Instagram, não existia nada, né? Então eu era blogueira real oficial. E eu comecei a criar um certo público, um público legal que começou a me acompanhar pelo blog, pelo Facebook, e aí surgiu o Instagram. E a gente entendeu que essa plataforma era muito interessante, ela estava com um alcance muito grande, estava, né, trazendo um público diferente, e a gente começou a migrar, porque esse blog era meu e de uma amiga minha, e a gente começou a migrar todo o conteúdo do blog para o Instagram. E aí os anos foram se passando, continuei sempre trabalhando em horário comercial em outros lugares, mudei algumas vezes de emprego, e mesmo assim eu não sentia que eu estava tipo, no lugar certo, sabe? Eu sempre tive o sonho de ter um negócio, sempre tive o sonho de fazer alguma coisa a mais, mas mesmo assim eu não achava, eu pensava, talvez vou atrás de uma franquia, vou criar uma empresa, só que eu tive muitas experiências negativas vindo por parte da minha família, dos meus pais, de negócios que deram errado. Então, eu tinha muito receio, eu pensava, meu Deus, colocar dinheiro em alguma coisa para dar errado, perder tudo, e eu ficava tipo, sabe? E aí, mas não desisti do sonho, apesar disso. E aí, em 2018, eu ia fazer uma viagem com a minha família, na metade do ano, em junho, o ano aqui em Chapecó é muito frio, e a gente ia para um lugar quente, e eu comecei a procurar biquíni, sempre fui viciada em biquíni, então como eu sempre tirava muita foto, tinha que ter biquíni novo, e eu comecei a procurar na internet biquíni, mas imagina, a gente está em 2021, 2018 já tinha muita coisa na internet, já tinha muito e-commerce, então comprei alguns biquínis online, mas já tinha sentido algumas dificuldades de tipo, tamanho, ou biquínis muito caros, mas enfim, fiz as minhas comprinhas. E porque aqui em Chapecó também era uma coisa difícil de achar, porque como a gente está longe da praia e no inverno é muito frio, fica um pouco complicado, assim, de você achar. E aí, quando minhas compras da internet chegaram, deu muita coisa errada. Biquíni apertava, qualidade ruim. Aí eu tive a ideia de mandar fazer meus próprios biquínis. Fui atrás de uma costureira local, comprei o tecido, fiz os biquínis, ficaram prontos, lindos, maravilhosos, mas por mim era isso. Até que a minha mãe viu toda essa minha trajetória, acompanhou eu reclamando e frustrada, e ela falou, poxa, Valentina, se tu tem esse problema, com certeza muitas meninas são o teu público, que te acompanham também tem. Você não é a única mulher do mundo com esse problema. Eu falei, pois é, mãe. E aí foi com esse insight dela que a gente começou a pensar em trabalhar e vender esses biquínis que surgiram desse meio. E desde então foi um longo trabalho. Vai fazer agora em outubro 3 anos que nós lançamos a marca.
E é muito legal, porque como eu tinha esse medo muito grande de gastar dinheiro, de fazer uma coisa que não desse certo, eu tentei criar toda uma estratégia para ter um custo muito barato para começar. Então, eu resolvi pegar esses biquínis que eu tinha feito, fotografar eles, aproveitar essa viagem que eu estava fazendo. Eu mesma criei o meu site, peguei na época o Wix, que era uma plataforma que tinha um mês grátis e depois custava, tipo, R$250 o ano inteiro. Então, era uma mixaria. E aí, eu comecei, botei tudo na plataforma e falei, eu vou fazer os biquínis somente sob encomenda. Aí, eu não vou ter custo com estoque, né? Não vou perder dinheiro, era o meu maior medo. E aí, eu fiquei fazendo como eu já tinha muito essa vivência do Instagram, que agora que tá bombando, assim, esse negócio de humanizar o produto, mostrar, ser sua própria influencer, então eu já fazia muito isso mesmo pela inocência, assim, sabe? Só de realmente mostrar a minha vida. E eu mostrava os biquínis, mostrava como é que tava o processo, e nisso eu fui criando muitas pessoas crescendo esse sonho comigo. Então, no momento que a gente lançou, eu lembro que eu abri o site e fui jantar fora com a minha família. Em 1 hora, a gente fez mais de 40 pedidos. Eu tive que fechar o site, porque eu não sabia como eu ia entregar esses pedidos, porque realmente, assim, eu tava tão ciente que ia dar errado, que não tinha dado muito certo. E aí eu fechei o site, eu falei pro meu marido, meu Deus, e agora? Eu nem tinha tanto tecido, sabe, para entregar tudo que eu tinha vendido. E aí acho que foi meu primeiro tapa na cara como empreendedora, tipo, eu devia ter me preparado. Mas aí a gente, então, sentou, falou, não, a gente vai fazer esse negócio certo, vamos fazer um plano de negócio, vamos ver certinho os custos, o que vai precisar, quantos biquínis cabem no metro, e aí eu comecei a me acertar. Tá, mas Valentina, tu conseguiu entregar aí os 40? Tu tinha, né? fazer? Minha responsabilidade como empresária. Mas aí tu deu uma pausa, fez ou seguiu trabalhando, seguiu nessa condição? Então, eu, né, esgotei o site, expliquei para todo mundo que a gente fez uma grande quantidade de pedidos e que a gente ia entregar essa primeira leva, depois eu reabriria o site. Então, né, foi um susto inicial, mas um susto muito bom. Queria que todos os empresários pudessem ter esse susto maravilhoso, como eu tive. Nossa, que legal. E aí depois a gente realmente, assim, se organizou, montou tudo certinho, bonitinho, fizemos um pequeno estoque de tecidos e fomos vendendo. A minha empresa teve um crescimento, assim, muito rápido. A gente, de um ano para o outro, cresceu 155%. Foi uma coisa de outro mundo, assim. E continuo no outro ano também, crescemos 106%. Então, é uma coisa que está expandindo de uma forma muito boa. E a gente, né, acho até legal a gente ter essas ideias para trocar ideias sobre estratégias, algumas coisas que dão certo. Esse mercado digital novo e traz tanta oportunidade para a gente, porque hoje a minha vida, o meu negócio e tudo que eu faço está relacionado à internet. E eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava ainda em horário comercial, então eu ficava trabalhando das 8 ao meio-dia num local, do meio-dia a 1h30 eu embalava biquíni, da 1h30 às 6 eu ia para o meu trabalho de novo, eu voltava e continuava embalando biquíni para entregar. E graças a Deus eu sempre tive a ajuda da minha mãe, que me ajudou muito. E aí, assim, aí eu levei mais um ano nesse esquema, eu ainda tinha muito esse receio de, poxa, no inverno, o que nós vamos vender e tudo mais. No primeiro ano, como ainda era, não um hobby, mas era um negócio acessório, eu mantive. O meu verão de 2019 para 2020 foi muito lucrativo, foi muito maravilhoso. E em fevereiro eu resolvi sair do emprego fixo que eu tinha e me dedicar somente à marca. Que bom que eu fiz isso em fevereiro, porque em março estourou a pandemia e eu nunca teria largado o meu emprego se realmente se eu soubesse que ia ter a pandemia, né? Porque eu ia ter muito medo, eu era muito medrosa, hoje em dia acho que eu sou um pouco mais confiante. Valentina, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos dos nossos alunos, e muitas pessoas, enfim, de maneira geral, acabam tendo uma certa impressão equivocada em relação ao empreender, né? Principalmente no que diz respeito ao tempo de empenho, né? O tempo de dedicação
para o seu empreendimento, né? Para o seu negócio, né? Conta para a gente um pouquinho como é que é o teu tempo de disponibilidade para a tua empresa, como é que funciona essa parte de horários, enfim, né? Que você estava comentando agora há pouco, eu acho que é legal a gente compartilhar com a turma isso. Então, eu digo que o empreendedorismo é muito gostoso você ter seu negócio porque você faz seus horários. Juro para vocês, no verão tem dias que eu trabalho até meia-noite. E também, em compensação, outros dias eu, às vezes, tiro uma manhã de folga, né? Então, eu posso fazer os meus próprios horários. Mas antes, quando eu tinha a minha empresa e mesmo assim trabalhava em outro lugar, eu cheguei a ficar doente pelo excesso de trabalho, porque era realmente muita coisa. Mas quando a gente quer que dê certo, a gente realmente trabalha, né? E como eu tava falando, começou a pandemia, e aí a gente ficou tipo, ok, não desanimaremos, vamos continuar com a nossa marca, continuaremos com a nossa produção de biquínis, e a gente começou a fabricar máscara, porque o tecido do biquíni, ele é antibacteriano, ele é bem grosso, então a gente fez todos aqueles testes de passar o spray ou a fumaça, se ele realmente conteria, né, os espirros e as gotículas de saliva. Aí a gente começou a vender máscara, e foi mais ou menos naquela época que estava todo mundo com falta de máscara. Então, para a gente foi muito interessante também pelo fato de poder ajudar a suprir a necessidade daquele momento. Então, a gente começou com isso e foi muito legal. E como eu estava com mais tempo livre, eu pude abrir minha cabeça para outras coisas. Foi quando eu resolvi procurar alguém nos Estados Unidos para representar a marca lá. Porque eu tinha um sonho de ter a marca fora, eu tinha muitas clientes já de fora que pediam os biquínis e eu não conseguia atender, porque o frete para um biquíni para lá é muito caro. Só vale a pena quando você manda em maior quantidade. E uma coisa que eu acho que é muito importante é que você tem que amar o que você faz e você tem que vestir a camisa do seu produto. Eu nunca tive vergonha de falar que eu tinha uma marca de biquíni, que eu fazia biquíni, então eu espalhava isso para os 4 ventos. Então, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, tinha conhecido as pessoas que eu conheci no Instagram, que eu ia falar, tô querendo abrir minha marca aí, tem alguma dica, tem alguma coisa? Até que uma menina de lá me deu atenção e falou, meu sonho também é ter um negócio, vamos abrir juntas. E lá a gente abriu uma sociedade, tem hoje uma empresa constituída nos Estados Unidos, e começamos a vender lá também na mesma forma de e-commerce. Até nessa época, na verdade, eu já tinha contratado costureiras, porque como a minha ideia inicial era ter um custo muito reduzido, eu terceirizava todo o serviço da produção. Então, eu comprava o tecido, levava para costureiras terceirizadas e elas me entregavam o produto. Por 1 ano e pouco deu certo, mas o meu controle de qualidade era muito baixo. Muita peça vinha com defeito, às vezes eu não sabia que linhas elas usavam, não sabiam a qualidade. Como elas não eram exclusivas minhas, às vezes atrasava muita coisa. Então, eu resolvi montar a minha própria fábrica. Então, eu comprei um maquinário, contratei funcionário. Então, nessa época do ano passado, eu já estava com funcionários contratados, já estava com tudo certinho, já estava fazendo a minha produção. E já tinha dado mais uma organizada assim na empresa que realmente ajudou. E aí, nós começamos as vendas nos Estados Unidos. E foi muito interessante, porque o público americano é muito diferente do nosso público. As relações lá são muito diferentes, o jeito que eles fazem compras é diferente. Então, foi um choque cultural, mas muito interessante para conhecimento, assim mesmo. E aí, logo depois, começou o meu outro verão. Eu digo assim, a minha vida é feita de verões agora. E chega o verão, a minha vida acaba, eu só me dedico para a minha marca, porque é uma loucura. E aí começamos esse último verão e a gente realmente viu que a nossa fábrica também já estava ficando pequena, o local que a gente estava disponível estava ficando pequeno. A gente teve um verão maravilhoso, assim, eu digo que com todo esse trabalho que a gente fez, a gente só cresceu a empresa durante a pandemia. Realmente não posso reclamar por essa parte. E aí esse ano a gente teve uma oportunidade muito legal que, como eu falei para vocês, que eu sempre divulguei a minha marca aos 4 ventos. Então, uma das outras meninas dos Estados Unidos, ela conhecia um pessoal não sei se você deve conhecer a marca Ignite. É uma marca bem grande dos Estados Unidos, de um bilionário americano. Enfim, ele tem uma marca
e ela acabou falando pra gente que a gente fazia essa produção de biquínis e eles contrataram a gente para fazer a produção deles. E aí a gente começou a produzir também, e aí a gente tá com um volume de vendas muito legal para eles, e eles têm franquias em diversos países, então a gente já tá disparando para vários lugares do mundo o biquíni fabricado aqui em Chapecó. E isso é muito legal também. Maravilha, Valentina. Deixa eu te perguntar, assim, tenho certeza que eu te pergunto, mas tem muita gente aqui que também gostaria de saber essa diferença que você falou em termos de comportamento de compra dos consumidores brasileiros com relação aos americanos, e acredito também que tem uma diferença muito significativa nos modelos que são colocados à disposição, né, Valentina? Eu não conheço muito o ramo de atividade que você trabalha, mas acredito que seja um pouco diferente esse comportamento também de uso dos produtos, né? Enfim, se você quiser compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência, Com certeza. é muito curioso. A gente teve que adaptar, sim, alguns modelos para lá, mas ao mesmo tempo tem muito brasileiro que mora nos Estados Unidos. Então, as brasileiras realmente elas buscam o biquíni pequenininho. Então, mas eu digo assim, a forma de consumo deles é um pouco diferente. Eles também já estão mais adaptados com e-commerce. Então, por exemplo, assim, comprei de você, não gostei, vou devolver. Tipo, amanhã eu devolvo, sabe? Eles estão mais evoluídos nessa parte, mas ao mesmo tempo eles estão mais cientes dos direitos deles, eles sabem como é que funciona, e lá tudo funciona muito rápido. Então, se a pessoa comprou hoje, amanhã você não postou, já dá uma encrenca. É bem diferente, assim. E eles valorizam muito, como as grandes grifes para eles são mais baratas, às vezes eles acabam comprando mais de grandes grifes e marcas mais conhecidas do que realmente de uma marca que eles não conhecem ou que não tem um grande nome para eles. Principalmente aí entra no público brasileiro, porque para o público brasileiro eles saem daqui não podendo comprar as coisas. E lá eles conseguem comprar as grandes marcas, então eles vão preferir comprar elas, né? Mas assim, como tudo, a gente está também criando o nosso espaço, a gente teve essa oportunidade gigantesca de trabalhar com essa marca americana. Eu agora acabei de lembrar que eu tinha feito uma coisa de slides para apresentar e eu esqueci de botar aqui, já era. Tudo certo, tá maravilhoso, o pessoal do Instagram tá adorando aí, o pessoal aqui também tá muito empenhado aí em conhecer um pouco mais, né, do teu trabalho, assim, e uma curiosidade que eu tenho, assim, quem cuida da parte dos designs, dos modelos, enfim, dessa parte toda que envolve, né, basicamente a confecção e assim por diante? Então, o início da marca, realmente, assim, os modelos e tudo mais, veio muito da minha cabeça, veio muito do que eu queria trazer e queria que tivesse disponível aqui no Brasil. Então, eu sempre trouxe inspirações, às vezes eu fazia os meus desenhos horríveis, que eu sou péssima nisso, eu não tenho nada a ver com isso, e coitada das minhas costureiras que tem que entender e transformar um rabisco no papel num biquíni. Hoje em dia eu tenho a Elizabeth, que ela é a minha designer e minha costureira-chefe. Então, assim, ela é que paga os pecados todos os dias. Quando eu trago alguma coisa, eu digo, a gente precisa fazer isso com uma corrente, com uma amarração assim, com não sei o quê. E ela dá um jeito. Ela que dá uma baixada nos teus devaneios, assim? Não, ela vai mais longe ainda. Por isso que a gente ela é mais doida. Que legal. Que bacana. Valentina, assim, uma curiosidade que eu tenho, assim, eu, Niloar, tenho muito hábito de comprar produtos, e principalmente roupas, de forma física, né? De sentir o toque do tecido. Como é que você sentiu essa diferença, né? De vender os produtos online? E se vocês têm alguma projeção, alguma ideia de colocar à disposição no mercado, assim, físico, né? Para aquisição? Então, o que acontece? Quando eu comecei a marca, eu até falei para minha mãe, quem que vai comprar biquíni na internet? Tipo assim, biquíni é a coisa que mais precisa ser provada no mundo, porque você vai estar com 2 pecinhas de roupa. Você não estava comprando na internet? As pessoas compram. Aí eu, né? Tá. Então, tipo, eu fui muito naquela crença que, tipo, ok, tô ali botando minhas coisas, fiz tudo baratinho, vai dar tudo certo. E realmente vendeu muito. E eu acho que eu fiz algumas coisas para me precaver dessas vendas. Ou seja, eu tentei fazer os biquínis com moldes mais reais possíveis,
fazer calcinhas que não apertem, tudo que você imaginar que der para ser regulado, vai ser regulado. Então, a alça tu pode soltar, amarrar no pescoço, amarrar nas costas, amarrar de 1000 jeitos, regular. Calcinha também. As nossas calcinhas, elas são assim, mas se você quiser, você estica até desse tamanho. Então, o máximo para que houvesse a mínima quantidade de trocas possível, porque quem vende na internet sabe o quanto é problemático fazer troca, porque o nosso serviço de logística no Brasil é muito complicado. É demorado e é caro. Então, a gente evita trocas ao máximo. E agora, nós mudamos a fábrica esse ano. A gente precisou procurar um lugar maior, que não estava mais no espaço que a gente estava, e a gente abriu um ponto de prova para os nossos clientes. Porque o que acontecia? Não somente para a prova que as clientes solicitavam, mas também para comprar, tipo, tô indo viajar amanhã, quero o biquíni hoje. Antes, só com a internet não era possível, porque tinha que receber o pedido, embalar, levar até o local de coleta. Então, agora, com o ponto físico, a cliente, se quiser, vai lá na hora, escolhe, leva, ou vai lá, prova, encomenda do modelo que ela quer. Então, a gente, sim, abriu esse ponto físico. Estamos no centro de Chapecó. Legal. E realmente surgiu a necessidade, eu acho que a gente não atende a portas abertas, né? Mas a gente está lá com a fábrica funcionando, tocou a campainha, a gente vai atender e vai ter para o pessoal provar e comprar. Legal, maravilha. Bacana, é legal ter essa condição de poder, como eu falei, né? Do toque, do sentir o tecido, essa parte toda enfim, né? Como tu bem disse, né? Às vezes tem muita gente ainda que quer esse tipo de relação, né? De relação. Com certeza. Mas, assim, eu acho que a internet hoje, a gente ouve pesquisas falando que a pandemia acelerou em até 5 vezes o processo, né, das pessoas confiarem na internet, comprarem na internet. Então, tá sendo mais fácil. Eu acho que, realmente, se não tivesse aparecido a oportunidade dessa sala, num ponto bom, que eu pudesse abrir um espaço físico, não teria problema. Eu não iria perder muitas clientes por conta de não poder provar, sabe? Eu acho que a gente já chegou num nível, assim, que as pessoas estão se adaptando, sim, a consumir online e se entender as políticas de troca da loja, saber que se não servir, se não gostar do tecido, vai poder trocar. Então, acho que quanto a isso é bem tranquilo. Valentina, uma questão assim, que eu tenho certeza muitos das pessoas que estão aqui, dos alunos que estão aqui, têm curiosidade. Você cuida de toda a parte financeira, administrativa. Agora tu acabou de comentar com a gente que tu cuida da parte do design e afins, né? Tu tens que saber de todo o processo, enfim, conta pra gente como é que é isso tudo. Eu acho que quando a gente monta um negócio do zero, a gente fica muito com uma proteção muito grande pelo negócio, sabe? Porque você, de início, você é a pessoa que cria, a pessoa que vende, a pessoa que atende os clientes, a pessoa que vê o processo, a pessoa que embala e a pessoa que envia. Então, você vivencia tudo isso de uma forma muito intensa, que se torna um pouco complicado de delegar quando a sua empresa cresce. Eu sinto isso e é uma dor que eu tive que lidar de uma forma meio rápida nos últimos anos e começar a delegar algumas funções, porque senão a gente enlouquece, a gente não tem como fazer tudo, e é importante que a gente saiba que a gente não é bom em tudo também. Às vezes a gente acha que tem que fazer tudo por obrigação. Eu cheguei num ponto que eu já estava fazendo curso de tráfego pago, porque achava que eu tinha que fazer o tráfego, se me deixasse... Ainda bem que eu não sei costurar, porque senão estaria lá costurando quando eu apertava. Mas... Então, eu acho que a gente tem que aprender, sim, a delegar. Hoje, eu praticamente faço a administração da empresa e o financeiro. De resto, todos eu tenho funções, né? Hoje em dia, minha equipe de trabalho é de 9 pessoas. Mas, assim, eu confesso que eu tô sempre, tipo, dando pitaco, indo olhar. E a marca, ela vem muito de mim. Então, nessa questão da modelagem, eu ainda sinto que faz muito parte do que eu gosto, do que, sabe... Então, sim, estou dando pitacos geralmente em tudo. Tu vê essa parte do... Eu te pergunto algumas questões, por exemplo, com relação ao planejamento, né? Eu te questiono a respeito disso, porque a gente ouve muito de muitos empreendedores que começaram o seu negócio, deram partida no seu empreendimento, sem necessariamente ter um plano de negócio, né? Na academia, a gente como professor, né, como docente, a gente sempre promove essa reflexão com os nossos alunos, no sentido de colocar à disposição essa parte
de fundamentação teórica, de elementos teóricos, de estrutura, no sentido de lastrear o máximo possível um futuro negócio, né? Tanto que muitos dos nossos trabalhos de conclusão de curso, de alguns anos para cá, se transformaram também em planos de negócio, né? Então foi uma sacada muito bacana aí da nossa faculdade, principalmente, de promover isso, né? De colocar à disposição essa ideia de os alunos que têm uma ideia empreendedora possam sair da academia com um plano de negócio na mão, né? E a gente vê muitos alunos saindo daqui, colocando e empreendendo, né? Como é que você vê isso, Valentina? Como é que você percebe essa questão, vamos dizer assim, da parte mais teórica, mais burocrática, né, do processo, né? Eu acho que é imprescindível, a gente realmente precisa ter, até para o negócio conseguir ir para frente. Porque, às vezes, se você não tem uma solidez nessa parte, você não tem noção do seu próprio negócio. Então, na verdade, eu devo muito isso ao meu marido também. Meu marido, ele fez MBA em gestão de empresa. Então, a partir do momento que eu vi que o meu negócio ia ser sério, que a gente ia ir para frente, que realmente a gente ia tocar a empresa, eu falei, não, vamos sentar, vamos organizar, vamos fazer tudo isso. E frequentemente, a gente para e volta a analisar tudo, volta a analisar os custos, volta a analisar todos os pilares da empresa para ver se está tudo alinhado para a gente continuar um crescimento consistente, né? Para não levar nenhum susto no futuro também. Mesmo que seja um susto positivo, né? Mesmo que seja um susto Mas planejamento é necessário e eu até troco muita ideia com muita gente no meu Instagram sobre isso, porque estão falando que tá dando eco na sua voz. Eu não sei se talvez seja o microfone. Peraí. Você galera do Insta, comentem aí se melhorou. Por favor, né? Eu fiz uma gambiarra aqui que tá lindo o negócio. Tu não viu o que eu tenho aqui. Mas, enfim, e eu acho que, como eu agradeço muito ao mundo da internet, ele nos traz vários problemas, mas nessa questão de poder transformar os negócios, e eu também converso muito com pessoas que têm lojas físicas hoje, de transformar também o seu negócio num negócio online. Com a pandemia, a gente viu o quanto isso também era necessário, o quanto de gente teve que fazer isso de última hora e teve que se reinventar de uma maneira impossível para conseguir sobreviver ao ano passado que a gente teve, que foi muito difícil. Então, é sempre muito importante a gente estar presente nesse mundo, né? E não só, eu digo, não só em Instagram, não só em Facebook, é muito importante ter um site também para quem tem uma loja física. Legal. Valentina, a gente vai fazendo algumas inserções aqui. Com certeza, o pessoal também tem que ficar bem à vontade aí para fazer as perguntas, né? Quem tiver qualquer pergunta também. Isso, vamos dando ideias. Deixa eu te questionar uma questão assim. A gente sabe que tu vem de uma área e de uma família da comunicação, né? E que também tem esse envolvimento. E você se comunica muito bem, né? Eu acompanhei alguns trabalhos de você e estou, né, conhecendo agora na nossa relação aqui. E o que eu quero te perguntar é saber desse apoio familiar, né? Dessa relação familiar, assim, como é que receber o apoio da família? Se recebe, se não recebeu, se você tem essa relação legal com a turma? Então, para ser bem sincera, a minha família é uma família que tem negócios muito consolidados, né? Tem empresas muito grandes e, olha, estão me falando aqui de novo do eco quando você fala, não sei o que a gente pode fazer. Mas, enfim, continuando. Então, quando minha família tem negócios muito consolidados e negócios físicos, para eles esse mundo da internet é uma coisa, tipo assim, distante, sabe? Tem uma tia minha que é um pouco mais para frente, que ela tem o Clique RDC, que é aquele portal de notícias, então ela já pensa um pouquinho mais nessa área, mas o meu avô, a minha mãe no início, assim, quando eu comecei a postar coisa no Instagram, ela não acreditava, tipo, que as pessoas me mandavam presente, não acreditava quando as pessoas me contratavam, ela dizia, ela ficava com pena das pessoas, sabe? Então, realmente, assim, foi uma batalha muito grande. Quando eu quis sair do trabalho que eu tinha para tocar a minha empresa, eu não recebi muito apoio da minha família. Eles acharam que eu estava fazendo uma loucura, que nunca daria certo, que esse mundo seria uma ilusão. Então, foi uma decisão muito minha, né? Foi acreditar muito no meu potencial
para realmente seguir em frente e abrir meu negócio. Agora eu escuto muitos elogios, né? Mas de início, assim, foi mais complicadinho. Eu acho que agora você está mudo. Não estou te ouvindo. Só 5 minutinhos. Estou mudo aqui. Isso, não aí. ali. Aham. Eu fechei aqui para ver se evitava um pouquinho o transtorno do eco. Mas tem uma pergunta da Agatha aqui, que pergunta se você ficou com medo de contratar mais costureiras. Gente, eu sou, como vocês devem ter percebido desde o início da live, eu sou um pouco medrosa, eu sou muito pé no chão, eu sou muito de, tipo assim, repensar 1000 vezes cada coisa. Então, sim, quando eu resolvi contratar até a primeira costureira, que eu assinei a carteira e tudo mais, eu falei, meu Deus, agora eu sou responsável por uma família, né, que tá dependendo só do sustento aqui. Mas se a gente ficar com medo, a gente não vai para frente. Toda vez que eu tenho que contratar uma pessoa nova, eu paro, repenso, minha empresa pode arcar com isso, né? Chegamos nessa hora de dar esse passo, e quando eu vejo que sim, então vou, mas sempre com medinho. Confesso que sempre com um pouquinho de medo, mas tem que seguir em frente, senão a gente nunca cresce. Todo esse material que vocês vêm produzindo aqui estão sendo exportados também, isso? Na verdade, assim, como nos Estados Unidos, a minha sócia escolhe comigo o que a gente acha que vai mais se encaixar no perfil de lá. E aqui eu posso ter um estoque muito maior. Lá é basicamente o que eu consigo enviar para ela. Então a gente seleciona, manda um pouquinho de cada coisa e de 3 em 3 meses a gente vai renovando esse estoque. Quando são feitos pedidos de outras empresas, porque agora eu também fiz uma venda bem legal para Portugal, para uma loja que vai revender a marca. Então, são vendidos pedidos avulsos e eu faço os envios por aqui mesmo. Sei que é uma área que muita gente também fica, tipo, meu Deus, como faz? Como é que manda para outro país? Mas, na verdade, é bem tranquilo. A gente tem eu consegui, na verdade, eu fiz um trabalho com o pessoal da UNOESC para aprender tudo, né? Pelo menos o básico, e ver se minha empresa estava qualificada para exportar. A gente também consegue... O governo daqui tem uma parceria com o governo dos Estados Unidos, então eu não sou taxada no Brasil pelas vendas que eu faço para lá. Isso facilita também bastante a exportação. E aí a gente acaba mandando pela FedEx ou pelos Correios as caixas para qualquer lugar do mundo. Tem uma pergunta aqui, Valentina, não sei se você conseguiu acompanhar aí, mas a gente está tentando ajustar aqui. Questão em relação a outro meio de marketing além do Instagram. Você tem algum outro tipo de formato que você divulga o teu trabalho, o trabalho da empresa? Eu estava conversando com o pessoal do meu Instagram também, inclusive esses dias, sobre isso, que às vezes a gente foca muito no Instagram e coloca muito nossa energia lá e esquece de algumas outras ferramentas que também dão certo. Por incrível que pareça, e-mail marketing é uma coisa que funciona muito. Muita gente está no seu dia a dia com seu e-mail de trabalho aberto, então acaba conferindo todos os e-mails que recebe. Eu fiz uma promoção essa semana, eu sei que um dia que eu disparei um e-mail marketing, eu fiz 15 vendas só por causa do e-mail, então funciona. Muita gente consegue ter resultados maravilhosos vendendo pelo WhatsApp. Eu sempre aconselho não ser aquela pessoa que fica mandando 35 mil fotos por dia, mas tem uma promoção, tem uma novidade, manda para sua lista de clientes no WhatsApp, oferece um desconto especial para aqueles clientes que estão lá. Hoje em dia, o tráfego pago é uma coisa também essencial para quem trabalha nesse meio da internet. Também tem o Google AdWords, que você pode usar. Esse eu confesso que eu não sei muito, mas estou estudando também. Então, são inúmeras vertentes que você pode usar para impulsionar o seu negócio. Mas hoje o que mais te dá retorno é o Insta. Eu acho que foi porque é a plataforma também que eu mais investi, né? Que eu cresci dentro do Instagram. Então, eu sempre tive muita afinidade com o Instagram, de postar conteúdo, de compartilhar a vida. Então, realmente, hoje o que traz mais tráfego e mais vendas para o meu site é o Instagram. Valentina, o Luiz Henrique tem uma pergunta e depois a Érica. Bom, beleza. Pode ser? Como vocês quiserem. Sim, boa noite. Valentina, tu já pensou em franquear o teu negócio? Chegou a pesquisar sobre isso, se é válido ou não? Só compartilhando com o pessoal do Instagram, Valentina, que eu acho que nem todo mundo ouve aqui, né? O Luiz Henrique perguntou aqui a questão desculpa, Luiz, do franquear, né? A possibilidade de uma franquia, né? De você franquear o seu negócio. Só para o pessoal do Instagram também acompanhar a gente aí.
Sim, certo. Só para Obrigado, saber Luiz. para saber se é válido ou não franquear, né? Com certeza é válido, eu acho que é um caminho futuro, talvez, a se seguir. Eu, na verdade, estou tendo a minha primeira experiência com loja física agora, né? Foi esse ano que a gente abriu a loja física. Então, eu acho que ela vai servir de modelo para talvez no futuro eu consiga abrir franquias e saber como trabalhar com elas. Mas eu não dispenso a ideia de ter franquias. Eu acho que sim, é super válido. Ok, obrigado. Obrigado, Luiz. A Érica também tinha uma pergunta. Érica, à vontade. Isso, com licença. Boa noite, Valentina. Eu não sei se eu não peguei, ou enfim, em relação à venda fora do país. Você trabalha com site, que nem aqui em Chapecó, tipo, aqui no Brasil, ou como funciona? Lá você revende teus biquínis, tipo, você manda, que nem você falou, você produz e manda, ou as pessoas escolhem como elas querem, compram, e daí vocês mandam para lá, produzem e mandam? Certo. Eles falaram que dá para ouvir no Instagram, então tá show de bola pelo microfone. Então, a gente tem um site próprio. O site aqui do Brasil se chama VL Beachwear, lá a gente chama de VL Swimwear. Querendo ou não, é uma franquia já da nossa marca, né, em outro país. Mas a gente não consegue fazer nesse mesmo esquema de produzir a partir do pedido. Isso é uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente falar também. Mas a gente não consegue. Então, a gente deixa modelos prontos, faz um estoque de cada modelo que a gente mais ou menos tem ideia que vai vender melhor lá, e eu mando uma caixa fechada para ela, e ela distribui a partir de lá. Porque se eu fosse mandar daqui para as pessoas, ia ficar um tempo muito longo e o frete ia ser muito caro. Então, eu mando caixas fechadas para minha sócia, e minha sócia, a partir de lá, ela distribui a partir do site. Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu muito obrigada. Imagina. E uma outra coisa que eu acho que fez a minha marca dar muito certo foi essa personalização dos pedidos. Então, como eu falei para vocês, quando eu criei a marca, eu tinha essa dificuldade de, poxa, não conseguia escolher um top, que o top era M, a calcinha era P, não conseguia comprar um biquíni com bojo. Então, na minha ideia... Sofro disso. Acho que a maioria das mulheres brasileiras, ninguém tem esse tamanho em cima do que embaixo. Então, muitas marcas trabalham ainda com essa ideia fechada, porque, claro, é muito mais fácil você controlar um estoque que a parte de cima é igual a parte de baixo. Mas também limita muito as pessoas que vão comprar, porque às vezes elas têm que comprar 2 biquínis para conseguir montar um só. Então, a gente trouxe isso como um diferencial, trouxe essa opção de bojo, sem bojo, porque eu sempre deixo o bojo removível, que a pessoa escolhe se ela quer usar ou não. E a gente também consegue... Hoje em dia, a minha principal ideia é ter um estoque básico dos biquínis que mais saem, porque a gente tem muito pedido, às vezes a gente deixa de vender por ter muito pedido. E ter só os personalizados, para quando a pessoa gostou muito de um top, quer pedir com outra cor. Então, a gente ainda está se adaptando ao mercado, porque a gente vende muito forte essa questão de personalização dos biquínis. Eu tenho uma pergunta. Oi, pode falar. Não, imagina. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se você encontrou mais dificuldade quando você começou a empreender aqui no Brasil ou quando você foi empreender nos Estados Unidos na filial americana? Se foram as mesmas dificuldades ou foi totalmente diferente a experiência? Com certeza foi mais difícil começar lá, até porque eu não tinha um público já consolidado, então as pessoas não faziam ideia de quem eu era, não faziam ideia se minha marca era segura. Aqui as pessoas, pelo menos, já me conheciam, já tinham um pouquinho de afinidade, e a gente percebe que a gente, quando vai fazer uma compra, a gente tem um topo de funil. Então, no início, a pessoa precisa ver várias vezes o teu produto, precisa, né, assimilar que ele existe, depois ela precisa entender o valor que ele tem para ela depois ela realizar a compra. Então, o nosso primeiro ano nos Estados Unidos, basicamente, foi fazer as pessoas entenderem que a marca existia, que ela era de confiança, para depois a gente começar a converter. Entendi, muito obrigada. E eu não sei se você já falou, na verdade, há quanto tempo você empreende nos Estados Unidos? Nós começamos na metade do ano passado. Ah, entendi. Muito obrigada. Imagina. Vamos abrindo aí para o pessoal fazer perguntas. Fiquem bem à vontade aí, a gente tem disponibilidade. A Valentina, acho que só vai dormir depois da meia-noite, né, Valentina?
Quando precisa, estamos aí, né? Eu lembro que eu acompanhava a Valentina, eu acompanho a Valentina pelo Insta, no tempo que ela trabalhava em horário comercial, era sempre ela no Insta, no carro, cheio de caixa, cheio de coisa, carregando, e no horário do almoço não tem almoço, pessoal, tem que embalar pedido e coisa. Era uma correria, né? Meu Deus. Acho que deve ter sido um tempo bem puxado para ti, né? Foi. É desgastante ao mesmo tempo que é recompensador, né? Porque a gente vê uma empresa crescer, a gente não mede esforços para que isso aconteça. E a gente está sempre querendo ver ela melhor, maior, e é uma responsabilidade tremenda, porque você não tem um chefe, você tem 1 milhão de chefes que são as pessoas que estão comprando de você. Então você tem que entregar o melhor pedido possível. Valentina, uma pergunta aqui que me ocorreu é a questão do que vocês... Qual é o dimensionamento para os próximos anos, né? Quais são os planos para os próximos anos em relação à tua marca, né? A esse processo todo de crescimento, né? Tenho certeza que passa na cabeça de vocês essa projeção para o futuro, né? E qual é ela, né? O que você pode compartilhar com a gente aí? Então, a minha ideia realmente é expandir ainda mais a marca no Brasil, conseguir realizar mais vendas ainda para cá, e isso porque eu acho que eu expliquei um pouco mal essa parte, mas como a gente fazia só biquíni por encomenda, às vezes a gente deixava de atender muitas pessoas por não ter prazo suficiente para entregar, ou por não ter capacidade de produção suficiente. Então, desde o ano passado, a gente começou a trabalhar com um pequeno estoque para ter as peças que saíam mais, a pronta entrega, para a gente liberar um pouco a nossa produção, só que mesmo assim foi muito pouco. Então, esse ano a gente está se preparando com um super estoque para aí sim conseguir administrar melhor, entregar para mais gente e fazer mais pedido. Porque eu sempre tive esse problema muito grande de conseguir administrar essa parte das vendas, sempre por excesso de vendas do que por faltas. Então, a gente ainda está se estruturando nessa parte. E esse verão é para ser muito melhor, é realmente para ter muito biquíni à pronta entrega para a gente não se apertar. Então, a partir desse meu estoque maior e a partir disso, eu vou conseguir aumentar muito a minha quantidade de vendas. E, né, então, aumentar minhas vendas aqui para o Brasil e continuar expandindo para o mercado exterior, né? Agora a gente já está com um ponto de venda nos Estados Unidos e um ponto de venda em Portugal. Então, quanto mais a gente conseguir vender para outros países, melhor. E uma coisa que é muito interessante também é porque o nosso auge de vendas aqui é no verão. E o verão da América do Norte, da Europa, é o contrário daqui. Então, eu consigo muito bem atender esses dois polos e, para mim, é muito lucrativo, né? Muito interessante. Esse mês está bombando lá, então, né? Esse mês que vem é verãozão lá, né? E se eu tivesse essa demanda tão grande, tanto no Brasil quanto no exterior, ao mesmo tempo, eu não ia conseguir atender. Então, para mim, é muito válido e muito interessante que seja ao contrário, né? Que aí eu consigo fazer a venda nos dois pontos. Valentina, tem uma pergunta aqui. Como que você faz o gerenciamento da aquisição e das matérias-primas? Eu acho que está acompanhando aí, né? Tô um olho aqui, um olho aqui. Então, isso é muito interessante também, porque a gente começa o nosso negócio, às vezes, sem saber para onde correr. Eu não entendia nada de costura, eu não entendia nada de tecido, eu realmente comecei o meu negócio e fui aprendendo depois. Então, eu até brinco com as minhas seguidoras que no início eu ia nas lojas que vendiam biquíni e eu ficava procurando na etiqueta, tipo, qual que era o revendedor, quem que fazia o tecido, e assim que eu fui descobrindo alguns representantes, algumas empresas. Agora, então, como eu tenho mais ou menos os contatos na mão, eu realmente só faço pedidos, tenho representantes que me atendem aqui em Chapecó, que eu consigo fazer essas encomendas, e hoje tudo flui com mais tranquilidade, mas as empresas ainda assim pedem prazos gigantescos. Ano passado, por conta da pandemia, foi um caos, porque não tinha entrega de produto. Eu cheguei ano passado a ficar sem caixa, sem alguns tecidos meus que são chave, por exemplo, preto, vermelho, que eu tenho que ter sempre. Então, a gente passa por algumas dificuldades assim, mas agora, pelo menos com um pouquinho de maturidade da empresa, a gente consegue administrar de uma forma melhor. Tu entende que você criar um nicho tão específico de biquínis, né, promoveu muito mais a tua marca?
do que você abrir, por exemplo, para outras linhas de atuação, para outros produtos, enfim, porque até agora a gente falou mais na área de biquínis mesmo, né? E eu acredito que seja teu carro-chefe Sim, dentro da empresa, né? eu acho que eu foquei o início da empresa realmente nos biquínis, né? E é um produto muito bom pra gente, tem uma margem de lucro muito legal de trabalhar, mas como a gente tem essa desvantagem de ter inverno metade do ano, que não tem essas vendas tão acentuadas como no período do verão, nós também criamos a linha Fitness, que é uma linha que eu me identifico muito, que eu acho, e eu também fiquei muito nessa questão de criar ou não criar uma linha fitness, porque eu queria que fosse uma coisa que conversasse uma coisa com a outra. Não adianta eu vender biquíni, vender luva e cachecol, porque são coisas que não vão conversar. Então, a linha fitness é uma outra área que eu sou apaixonada e que eu comecei a trabalhar também. Mas a gente tem uma diversidade muito menor que de biquíni. Biquíni vai continuar sendo o nosso carro-chefe, mas é muito bom poder produzir a linha fitness também. Legal. Turma, fiquem à vontade aí. Me perguntaram se eu tinha a ideia de expandir o mix de produtos além dos biquínis e da linha fitness. Eu também comentei esses dias aqui no Insta que a minha ideia futuramente é talvez associar alguma parte de cosméticos que conversem com biquínis. Mas ainda é uma ideia em desenvolvimento que não está 100%. E quanto à moda masculina? Você pensa em criar alguma coisa nesse sentido? Como que é? Eu sou muito da ideia do nunca diga nunca, né? Mas, por enquanto, não é o meu foco. Eu sou muito verdadeira com as coisas que eu faço e hoje eu te digo que eu não entendo muito de moda masculina. Talvez eu possa estudar sobre isso e possa vir a trazer algo sobre isso. Mas se você me perguntar o que está em moda de calção, eu não vou saber te dizer. E eu ainda teria que pegar toda uma outra área de tecidos, experimentar em outras pessoas para ver como funcionaria. Então, por enquanto, não está nos planos, apesar de ter muita gente que até pergunte, os meninos até, Vale, quando que vai sair alguma coisa pra gente? Mas, por enquanto, não está nos planos. Mas, então, tem essa procura, tipo, tu tem uma procura, assim, de moda masculina. Eu acho que até os meninos que me seguem se sentem um pouco excluídos por eu nunca ter pensado em nada, né? Talvez algumas parcerias futuras com outras marcas, a gente já veio conversando algumas ideias nesse sentido, mas fabricando na nossa empresa, por enquanto, ainda não. Legal. Quantas Certo, costureiras muito tem hoje, obrigada. Valentina? Hoje são 5 costureiras. 5 costureiras. Aí, agora, na verdade, essas meninas são as que ficam fixas comigo o ano inteiro, e a gente acaba, às vezes, contratando mais algumas temporárias para o verão, que é quando aumenta a produção. Um amigo meu já tá mandando ali, quero calção. Ele aproveitou, né? Aproveitou a deixa aí, né? Valentina, deixa eu te inquirir aqui uma questão assim que tenho certeza que nós temos jovens aqui, né, desde tenra idade aí, com 12, 14, 15 anos, até jovens há mais tempo como eu, né? Que tem ideia de empreender, tem essa questão do empreender, ou tem um interesse em ter o seu próprio negócio, como você mencionou aí da tua sócia, né? O que você poderia, de alguma forma, se a gente te perguntasse assim, que conselho você daria para quem quer empreender aqui no Brasil, né, principalmente, dentro desse contexto, seja na moda, seja fora da moda, enfim, em qualquer que seja a área de atuação? Então, eu acho que tem muito mercado para todas as áreas, é só você saber explorar isso, é você buscar no que você tem dificuldade no seu dia a dia, de que forma você poderia trazer isso, né, como um produto. Eu fiquei cega por muito tempo nesse sentido, se não fosse a minha mãe de abrir meu olho e dizer, olha, tá aqui a tua oportunidade, tá aqui o que tu tá tendo de problema, que você pode solucionar, eu não teria aberto os olhos para isso. Então, se você está buscando empreender, você olhar ao seu redor quais são suas principais dificuldades, qual que é o teu principal problema, isso vai te trazer muita ideia. E na hora de começar uma empresa, como a gente falou, fazer um plano de negócios, se estruturar bem, pensar bem nos seus custos, pensar bem em quem vai ser a pessoa que você vai vender, de que forma você vai vender, como você vai vender. Então, eu acho que estruturando bem e trabalhando muito, todo mundo tende a ter muito sucesso.
O Dayan tá pedindo sunga. Sunga. Eu sei, amigos, eu sei. Valentina, a Jaque fala da questão da determinação, eu vi que ela comentou ali essa determinação que a gente percebe, né? E ela foi muito feliz em colocar ali. E parabéns realmente pela essa determinação toda, né? E dedicação também dentro desse contexto, né? Eu acho que isso, acreditar no seu sonho, acreditar naquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta, né? E que a gente vê o brilho nos seus olhos, mesmo de longe aqui a gente vê o brilhozinho no teu olho quando você fala da tua empresa, fala da dedicação toda que você tens aí, né? Acho que isso também é um grande, vamos dizer assim, um grande incremento aí, um tempero muito especial para se seguir naquilo que você determinou para sua vida, né? Com certeza. É o que eu falei antes sobre a gente amar o que a gente faz. Eu acho que isso leva a gente muito além. A gente não ter medo de expor o que a gente ama, o que a gente luta, né? Então, eu acho que isso fez muita diferença já no meu caminho. Como eu falei antes, eu não teria feito grandes vendas para essa empresa americana se eu não tivesse saindo por aí espalhar tudo o que eu sinto e o que eu tenho pela minha empresa. Então, quando a gente veste a camisa, realmente, assim, os bons resultados vêm. Legal. A gente tem mais uns minutinhos aqui no Instagram e depois a gente fica com a turma aqui no nosso Meet. Mas, pessoal, fiquem à vontade aí. Não se acanhem, podem perguntar, a gente está aí para responder mesmo. Exato. Até quando me falam... desculpa, pode falar. Não, pode falar, depois eu pergunto. Não, pode perguntar. Eu só ia te questionar que eu vi que você abriu, acho que agora, depois da temporada de verão, biquínis à pronta entrega. Foi bom para ti? Te trouxe um rendimento bom ou tu acha que não seria viável? Talvez seguir essa linha assim de sempre ter biquínis à pronta entrega. Eu acho que a gente chegou num patamar da marca que a gente precisa, sim, ter muita peça pronta entrega, senão a gente vai estagnar num ponto, a gente não vai mais conseguir crescer. Então, eu vejo a minha marca se encaminhando para isso, eu nunca vou perder as peças personalizadas, porque acho que isso é minha essência, mas a gente está se encaminhando para ter mais coisas prontas para uma venda rápida, e que muita gente às vezes não quer esperar o prazo de produção, às vezes elas preferem comprar o que tem pronto já, porque, gente, a ansiedade que uma pessoa tem quando ela compra na internet é uma coisa surreal. Ela compra, ela já vem mandar, oi, tá pronto? Oi, já enviou? Então a gente tem que ser cada vez mais rápido para deixar o cliente mais feliz com a compra. Agora também é um momento diferente, né? Eu vi alguém comentando antes aqui no Instagram a questão dessa expectativa toda que a gente cria em cima de uma compra pela internet. Tem muito a ver com o que a gente vivenciava lá muitos anos atrás, quando a gente mandava fazer, por exemplo, aquelas fotos que a gente mandava revelar, né? Vocês são mais jovens, não, ficava com aquela expectativa, nossa, será que a foto saiu legal? E eu acho que isso também, na própria construção, né, do processo, acaba criando um novo sentimento, uma nova sensação, né? Porque a gente clica o botãozinho, aparece a comida, né? Clica outro botãozinho, aparece as coisas fluem de uma forma muito mais rápida, né? Essa questão envolve as pessoas, ou seja, as pessoas chegam a falar isso para você em algum momento, Valentina? É muito doido, porque quando a gente vende na internet, a pessoa tá pagando o seu dinheiro e na hora ela não tá tendo nada em troca. Então ela dá o dinheiro dela e ela fica um tempo esperando aquilo chegar. E às vezes ela não sabe o que vai chegar. Então a expectativa criada em cima daquela compra é muito grande. Então, cabe a nós, a todos que vendemos pela internet, suprir essas expectativas do nosso cliente. Isso é uma coisa até que eu ia comentar antes, que é sobre a embalagem, o jeito que é feito. Hoje, a gente busca fazer uma coisa muito sensorial. Então, difícil a marca hoje que não tem um cheirinho especial, que não tem uma embalagem com agradozinho, que a caixa não vá com um mimo, porque realmente criam-se expectativas muito grandes que precisam ser supridas na hora que chega essa embalagem, porque era muito fácil a pessoa já ir ver o produto, dar o dinheiro e receber o produto na hora. Agora, quando ela fica esperando por isso, o sentimento é outro. E eu acho que isso foi uma coisa que fez a VL aparecer muito e crescer muito. A gente sempre teve unboxings, que a gente chama, que é quando a pessoa chega em casa e abre o produto
com muita satisfação dos clientes. Então, que faziam os clientes quererem postar que estavam recebendo. Legal. Eu digo que isso é uma disseminação da minha marca gigantesca, porque mesmo que a pessoa tenha 10 seguidores, são 10 pessoas a mais vendo que ela comprou um produto e que ela amou. Então, às vezes me perguntaram antes qual era o melhor marketing. O melhor marketing ainda é o boca a boca, porque as pessoas confiam em pessoas. Então, é muito legal isso de saber trabalhar essa parte, saber, né, chegar até o coração do cliente. A Marielle perguntou, Valentina, a respeito de algum feedback negativo. Só avisando a galera aqui do Instagram que logo a gente cai aí, provavelmente, tá? Mas vamos mantendo aqui nosso bate-papo aí, aqui também pelo Meet, tá bom? A Marielle perguntou para ti se tu já teve algum feedback negativo aí, Valentina. Já tivemos vários feedbacks negativos, acho que assim como toda empresa, e cabe a nós, na medida do possível, tentar solucionar o que for que a pessoa não tenha recebido. No início da empresa, como eu terceirizava a minha costura, eu realmente, como eu falei para vocês antes, a gente não sabia que linha que a costureira usava, a gente não sabia de que forma que era feita, então a gente teve bastante problema, tipo assim, a pessoa usou, deu uma descosturadinha. Eu nunca falei, não, dá um jeito. Não, traz pra gente, a gente vai revisar o produto, se precisar a gente vai trocar. Então é a forma como você lida com os feedbacks negativos e de que forma você vai crescer a partir disso, que talvez se eu nunca tivesse tido um feedback negativo, eu nunca teria montado a minha própria fábrica, eu teria continuado com as costureiras terceirizadas, porque eu não ia saber como é que estava o produto. Então os feedbacks negativos são extremamente importantes para a gente crescer e ver de que formas que a gente pode melhorar. Eu vou te bombardeando aqui com as perguntas da turma, que o pessoal está super animado aqui hoje, tá bem animado. O Rômulo está fazendo uma pergunta aqui, Valentina, no nosso Meet, com relação à decisão de sair do emprego fixo para dar atenção para a sua empresa. Qual foi o motivador dessa decisão e o retorno financeiro? Ou foi porque você, ou foi o retorno financeiro ou porque você entrou na empresa? Então, eu acho que a partir do momento que a gente se dedica a um negócio, a gente faz acontecer, porque você está dependendo disso, você está querendo que isso vá para frente. Eu tinha um salário muito confortável, mas era um salário limitante. Eu sabia que eu ia ganhar aquilo por mês, não importa o que eu fizesse. Na minha empresa, eu sei que quanto mais energia eu colocar, mais eu vou ganhar. Hoje eu tenho um salário que nem se compara ao que eu ganhava antes, é muito melhor. E é uma coisa que eu construí. Mas assim, te digo que para eu conseguir sair da empresa com um salário fixo que eu trabalhava para seguir meu caminho sozinha, eu precisei de psicólogo. Eu precisei entender que eu tinha capacidade de fazer isso e meio que me libertar. E, na verdade, no meio tempo disso, eu passei um tempo fazendo um pequeno intercâmbio na África do Sul. E quando eu voltei, eu mudei muitas prioridades na minha vida. Eu pensei no que eu queria para mim, né, no que eu ia fazer dessa vida, se eu já não estava muito satisfeita e também estava sendo eu tinha cobranças do meu trabalho e eu tinha que fazer a minha empresa dar certo, então eu estava muito sobrecarregada e eu vi que era aquela hora que eu precisava quebrar essa barreira, confiar em mim e ir por mim mesmo, sabe, fazer o meu trabalho valer a pena. Legal, Valentina. Tu consegue ver alguma pergunta a mais que eu me perdi aqui? Ah, tá. Sim. Pediram se eu ainda terceirizo muita coisa. Não, gente, hoje eu não terceirizo mais nada. Toda a minha produção é própria. Eu realmente montei toda a minha fábrica, tudo ali para fazer tudo a gente, do jeito acompanhado, bonitinho, e às vezes ainda dá erro, né? Mas a gente consegue acompanhar todo o processo. Bacana. Dá uma segurança maior para você em ter menos feedbacks também, né? Negativos, né? Com certeza. Aqui também perguntaram, você acha que a base do seu negócio é ter um Insta bem estruturado e com muitos seguidores e representado por uma pessoa por trás? Não entendi muito bem, mas acho que eu peguei o que a pergunta diz. Assim, gente, com certeza eu já ter uma base de pessoas que confiavam em mim foi muito importante para o meu negócio dar certo. Mas a gente tem que entender também que não quer dizer que você tem seguidor que você vai gerar venda, né? Você tem que ter um produto bacana, você tem que mostrar esse seu produto e você tem que criar conteúdo a partir desse produto. Hoje em dia, eu sempre falo isso para quem vem me pedir conselho. Não adianta você ficar empurrando o produto na internet para o cliente, tipo, compra, tá aqui. Você tem que criar um conteúdo em cima disso, você tem que mostrar com que seu produto é usado, como é usado, não ficar sempre empurrando a compra para o seu cliente, né?
Então, são algumas pequenas estratégias de marketing que a gente vai aprendendo e que eu também tive uma vivência grande por ter trabalhado com isso, que ajudaram muito a impulsionar o meu negócio. Eu acho que hoje a VL não depende mais de mim. Eu acho que no início, sim, talvez tenha sido muito meu nome, mas hoje é a VL, não é mais a loja da Valentina, sabe? Tem muita gente que compra lá e nem me segue. Tem gente que compra lá e nem sabe quem eu sou. E eu acho isso maravilhoso. Para mim é uma conquista. Mas a gente percebe, né, Valentina, quanto as pessoas se conectam com as pessoas também, né? Isso é muito, muito valoroso. E claro, é sempre muito, muito bem-vindo quando você encontra alguém na rua e diz, eu estou seguindo você, eu estou acompanhando o teu trabalho. Isso é muito gratificante, porque a gente sabe que, de alguma forma, em algum momento, isso conectou as pessoas, né? Criou esse vínculo com as pessoas. E é legal quando a gente tem esse feedback também do nosso público, né? Enfim, qual seja a área de atuação, né? E essa humanização das empresas é muito legal. Então, também acho que para quem está nesse mundo, quem está empreendendo, procura aparecer como a cara da sua empresa, procura representar a sua empresa, porque, como ele disse, pessoas se comunicam com pessoas, né? Então, essa parte da humanização é muito interessante. Legal. Turma, fiquem à vontade aí. Aqui perguntaram também se eu administro a marca aqui no Brasil sozinha. Sim, eu administro sozinha, eu ainda tenho muita ajuda da minha mãe, ela me ajuda em muitos processos criativos também, em todos esses setorizinhos de, por exemplo, assim, como vamos embalar para enviar, todos esses processos criativos, a minha mãe é muito boa nisso, ela é muito detalhista, então ela me ajuda bastante nisso. E nessa parte mais de gestão, de assuntos mais sérios, de cálculo de custo, de estratégias, eu pego também a ajuda do meu marido. Então, tem essas duas pessoas bem importantes na minha vida que realmente me ajudam muito para frente. Porque, como eu falei antes, não adianta a gente querer fazer tudo, porque a gente não é bom em tudo. A gente tem que fazer o que a gente é bom e deixar delegar o que a gente não é tão bom assim. Perfeito, Valentina. Legal. Pessoal, temos mais alguns instantes aqui, fiquem à vontade. Muitos elogios pro Nilo também. Muito obrigado. Eu tô com o ar ligado, eu vou desligar a hora aqui, só um minutinho. Sim, fica à vontade, fique tranquilo. Eu perdi o controle do ar. Bom. Perguntaram aqui como é que foi a minha relação com a Ignite. Eu até vou falar um pouquinho mais da Ignite, é uma marca... Eu não sei se ela é canadense ou americana, mas é uma marca que o dono dela tem 30 milhões de seguidores no Instagram. A marca em si tem uns 3 milhões de seguidores. E eles têm muitos modelos que usam esses biquínis que hoje é a gente que produz. Então, para mim, foi um passo gigantesco de uma forma de reconhecimento da marca, porque às vezes a gente não entende as conexões que a vida dá, né? A gente aqui em Chapecó, no interior do Brasil, está produzindo para uma marca gigantesca, realmente muito gratificante. E é um desafio muito grande também, porque quando a gente teve essa oportunidade, eu pensei, meu Deus, a gente tem que fazer um trabalho muito bom e tem que fazer chegar lá. Eu lembro até que eu deixei super, escondida, assim, até que não desse certo, nem divulguei nada, porque eu tinha muito medo que não desse certo, ia ser uma decepção muito grande para mim. Valentina, uma situação que ocorre muito, e eu ouço muitas pessoas dizendo assim, o Brasil tem muitos problemas, tem várias condições, né, restrições, e enfim, né, várias questões a serem melhoradas para o empreendedor. Contudo, você teve a oportunidade, ou tem a oportunidade, né, de vivenciar outras realidades, outros espaços, né? Essa turminha que está chegando aí, que está vindo aí com essa leva de ideias e tal, né? Você entende que o nosso país, né, ainda recebe muito bem essas ideias, tem ainda muita possibilidade de desenvolver aqui dentro, porque falando nessa condição que você acabou de mencionar, né, me veio à tona justamente isso. Muita gente reclamando do país, dizendo, vamos embora daqui, eu vou não sei para onde, vou sair daqui, vou tentar a vida na Europa, vou tentar a vida em outro país, né? O que você pode, né, mencionar em relação a isso? O que você gostaria de comentar sobre isso, né? Sabendo que você conhece outros lugares e tem essa oportunidade de conhecer outras realidades também, né? Olha, eu acredito que ao mesmo tempo que o Brasil tem muitos impasses, ele ainda tem muito mercado.
E a gente ainda tem muitas pessoas que querem trabalhar, que têm muita ideia. E como eu falei antes, existe esse mercado, existe essas oportunidades para muita gente. A gente, meu Deus, eu escuto muito podcast, eu vejo muito vídeo no YouTube. Então, a gente vê quanta gente está se destacando, quanta gente está assumindo locais importantes, quanto brasileiro sensacional que existe, sabe? Então, sim, é difícil, mas não é tão fácil nos outros países também. Não é só aqui que é difícil. Claro, aqui a gente às vezes ainda fica nessa instabilidade, mas a gente não pode deixar de trabalhar por causa disso, não pode deixar de correr atrás dos nossos sonhos por causa de alguns percalços, né? A gente realmente, eu nunca deixei isso me desanimar. Às vezes a gente se preocupa com a instabilidade, se preocupa, a gente às vezes pensa, meu Deus, será que daqui 10 anos vai estar minha empresa ainda? Mas não dá para deixar de trabalhar, a gente não tem para onde correr. E a gente, eu acredito que todos nós que estão ouvindo aqui, todo mundo vive muito bem aqui. A gente está num estado também muito privilegiado, todo mundo tem muita oportunidade. Então, eu não reclamo, sabe? E eu sou muito grata a Chapecó também. Eu acho que Chapecó é uma cidade incrível. A quantidade de oportunidade que a gente tem vivendo aqui é muito grande. Legal. Valentina, deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui. Com a crise e as mudanças que a pandemia trouxe, teve alguma questão aqui do Rômulo, né? O Rômulo está perguntando assim, com a crise e com as mudanças que a pandemia trouxe, percebemos muitas mudanças e oportunidades no mercado. Como você tem aproveitado essas oportunidades? Exatamente. Então, ano passado, como eu contei um pouquinho para vocês, a gente começou a pandemia vendendo máscara. E que abriu a oportunidade ali, a gente tinha material, a gente tinha costureira disponível e a gente começou a vender. E foi uma parte bem importante do nosso faturamento. Também com a pandemia, se não fosse a pandemia, talvez eu não tivesse tido tempo para conseguir abrir a minha filial nos Estados Unidos e hoje eu não estaria vendendo como eu estou vendendo lá. Então, as oportunidades, tipo, principalmente eu acho que muita gente cresceu nesse mercado online. Eu vejo que os principais crescimentos foram na área de cursos. Muita gente começou a dar cursos na internet, começou a conhecer um outro lado muito novo e que traz muito resultado também. Muitas pessoas começaram a se conectar mais. Então, sim, foi muito triste tudo que aconteceu no Brasil, mas de certa forma trouxe outras oportunidades para as pessoas, sim. Quem não ficou parado, quem inventou alguma coisa, quem transformou seu negócio num negócio online, quem se conectou com outras pessoas, conseguiu ter bons resultados. Valentina, o que de mais inusitado, assim, você, durante todo o seu negócio, né, desde o início da tua construção empreendedora aí, o que de mais inusitado você foi buscar aprender que você nunca imaginava, nem nos sonhos, assim, você aprendeu, foi buscar aprender que você não imaginava que teria que aprender? Olha, primeiramente, toda essa questão de costura, eu realmente não fui criada nesse meio, eu não entendia nada de costura, e hoje eu sou quase uma expert na compra de tecidos, materiais e tudo mais, então foi um conhecimento agregado gigantesco. E toda essa parte do online, de como vender online, de como se conectar com pessoas, era um conhecimento que eu não tinha. E querendo ou não, de passinho em passinho, a gente vai aprendendo e vai se apaixonando, porque realmente é muito legal, assim. E claro, imagina, quando eu fui abrir empresa nos Estados Unidos, a minha sócia que mora lá é brasileira também. A gente não sabia nada. Tipo assim, como abrir uma empresa nos Estados Unidos? Quem você tem que procurar? O que você tem que fazer? Tudo em inglês. Então, realmente, são vários desafios diferentes, mas quando a gente encara tudo com paixão, as coisas vão fluindo. E é muito legal. Tem o pessoal compartilhando aqui que realmente a gente acabou usando essa condição como uma oportunidade também para buscar outras condições, né? Talvez nesse modelo a gente teria muitas mais oportunidades, né? De fazer cursos. Aqui mesmo a gente tem a Rafa, eu acho, né? Isso. Tá falando aí sobre essa condição. E a facilidade da gente estar conversando aqui nós estamos com 50 pessoas no Instagram, com mais 35 aqui, né? Reunir 70, 80, 100 pessoas, em muitos momentos seria mais difícil, né? Mais complexo. Realmente é um processo que foi bem adiantado, assim, né? Eu acho que a pandemia trouxe meio que essa revolução
mais rápida para dentro da internet. Valentina, não sei se tem mais alguma pergunta, turma. Pediram ali da minha sócia, sim, é a Karen. A Karen, ela é de Pinhalzinho, ela se mudou faz 5 anos para os Estados Unidos e ela mora lá, tem green card, tudo certinho, e a gente conseguiu estruturar a empresa bem bonitinho lá, certinho. Legal, parabéns pela trajetória, como eu falei antes, pela dedicação, pelo empenho, por toda essa garra aí, e com certeza para essa turma toda que está ouvindo você, assistindo você aqui, é uma grande inspiração, né, para toda essa galera que está entrando aí no meio empreendedor e conhecendo um pouco mais do teu trabalho, conhecendo um pouco mais também dos desafios que o empreender traz para nós, né? Pessoal, se temos alguma pergunta a mais, senão a gente vai liberar a Valentina, né, para ela seguir a vida dela aqui, né, seguir as coisas dela, né? Mas assim, gente, eu amo compartilhar a história da minha marca, eu realmente sempre fiz tudo com muito carinho, com muito amor. Como eu falei no início, é um filho que você cria desde o início, então a gente realmente sente muito orgulho, mas nem sempre é fácil, como o Nilo comentou, a gente passa por muita dificuldade, a gente leva muita rasteira, muito tapa na cara, mas vai da gente levantar e seguir. Quando a gente tem um sonho, eu acho que isso fica mais fácil, quando realmente você tá ali pelo que você faz, isso fica mais fácil, apesar das adversidades. Perfeito. Valentina, muito obrigado realmente por ter atendido aí ao chamado das meninas, né, para vir falar com a gente um pouco. Muito obrigado, né, por toda essa dedicação aí para nós também, né, eu sei que você tem os teus afazeres aí, então obrigado pelo tempinho que você separou para nós aqui, para estar conosco, compartilhando todo esse conhecimento, toda essa condição aqui. Muito sucesso para você, a gente deseja de coração. E as portas aqui da UCF, das nossas disciplinas também, né, dentro da nossa condição aqui, estão abertas aí para você, o momento que você desejar e precisar, né, compartilhar e quiser compartilhar com a gente, essa é muito bem-vinda à nossa instituição também. Muito obrigado por ter participado com a gente nesses minutinhos aí e trocado tanta ideia legal. E o pessoal realmente muito engajado aqui. Obrigado mesmo. Eu que tenho a agradecer, eu realmente fiquei muito feliz pelo convite, é muito bom estar compartilhando, eu espero que tenha sido válido para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais da história, talvez tirarem alguns insights legais que vão poder usar para suas vidas. Agradeço muito o pessoal do Instagram. Alguém falou aqui, como faz para pegar o certificado? Sim, eu já ia falar. O pessoal que está acompanhando a gente aqui está louco para o certificado. A gente está aqui no Meet, eu tenho o link que eu já disponibilizei aqui para o pessoal poder fazer a colocação Tem que fazer um pequeno cadastro aqui, né? Então, o pessoal do Instagram que não está aqui no Meet, eu já vou colocar à disposição de vocês aí também. E eu agradeço todo mundo aqui também, muita gente falando que a live foi linda, que aprendeu muito, me desejando sucesso. Então, gente, obrigada mesmo de coração. Eu amo esse contato próximo que eu tenho com todo mundo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem que o meu direct está sempre aberto. Obrigada mesmo. Obrigado você, Valentina. Muito sucesso para você. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu, obrigado você. Aqui. Tchau. Turma, aqui... Valeu, gente. Obrigado, Cristiano. Obrigado por ter participado com a gente, a toda a turma aí também. Um grande abraço para todos vocês. A lista de presença eu já vou passar para vocês aqui, galera. É ali através do nosso link que eu estou colocando para vocês aqui. Quem quiser certificado lá também, pessoal de fora. Mas aqui a avaliaçãozinha lá da nossa avaliação e também a impressão de vocês ali da nossa palestra de hoje. Então, muito obrigado a vocês. Parabéns aí, galera. Obrigado mesmo. Foi muito bacana ter podido participar com vocês. Profileu, agora que eu vi que a senhora estava aí. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aí. Obrigado, Cristiano, de novo aí por estar com a gente aí, né?
lá do Pedro Maciel, também do Sedup. Professor, Pode falar, Érica, fica à vontade. o senhor consegue compartilhar os dois links, o para validar e aquele outro que a gente tem Claro. Uhum. tem que fazer alguma coisa que eu não lembro o que é? Normalmente chamam de lista de presença. Aqui, ó, vou compartilhar aqui, tá? Essa aqui é uma lista para a Profileu já criou para nós ali um acesso para a gente certificar as horas, né? E esse que eu estou colocando aqui, que é logo abaixo a esse que a gente acabou de mencionar, é para a gente, então, fazer aquela avaliaçãozinha, aquela impressão de vocês com relação à nossa atividade, tá? Então, os dois links aqui, eu acho que foi a Érica que falou, né, Érica? Isso? Isso. Ah, mando sim. A de validar as horas, manda aqui. Às vezes cai, né? Mas, professor, acho que está errado. Esse primeiro link que o professor compartilha aqui, ó, para acessar certificado de 3 horas, o professor está compartilhando do evento. Acho que a gente precisa de um que tem que preencher algumas coisas para poder gerar o certificado. Esse que a Profileu me passou. É isso. Esse é para se inscrever para conseguir o certificado. Esse acho que a turma toda já conseguiu se inscrever. Qual que você E geralmente eles encaminham um link, tipo, que nem aqui o professor compartilhou, roteiro, ciclo de palestras. Mas acredito que esse seja mais para a questão ali das notas, né? Geralmente, tem um formulário assim também, mas é para validar a presença. Que a gente só coloca o nome e o e-mail. Tá, então vejam se é esse aqui. Eu acho que é a Sabrina. Ó, esse é esse aqui. Foi o que eu fiz ali. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse sim. Ok? Agora acho que deu, né? E você só confirma a sua presença no e-mail. É esse? Tá bom. Deu certo. Desculpa. Não, o prof é meio trapalhão aqui às vezes. Professor, Oi, estou aqui, Nádia. nós, integrantes do grupo, também temos que se dar as notas? Sim, vocês também, Nádia. Podem ficar à vontade. Legal? Turma, perguntas, dúvidas aí, fiquem à vontade, tá? Estou à disposição de vocês aí. Acho que agora funcionou, né, Érica? Sim, agora sim. A princípio, sim. O da presença ali, do certificado, eu acho que foi. Tenho provas que estava na live, que estava na aula. Sim, Qualquer coisa, quero meu certificado. Brincadeira. Não, bem tranquilo, imagina. Professor, Oi, tô aqui. eu tenho uma pergunta. Nós Sim, que não. estávamos na aula, conta como presença para gerar o certificado? Sim. Sim, também, exatamente. Uhum. Então tá. Oi, Nilo. Obrigada. Oi, Leo, tudo bem? Tô me vendo louco aqui, Leo. Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Eu estou aqui ouvindo, acompanhando, amei aí a participação da Valentina. Parabéns, Nilo, pela tua iniciativa. Imagina, foram as meninas as responsáveis. Sim, pessoal, assim, Nilo, tá no teu WhatsApp o link da presença, eu tomei a liberdade e compartilhei aqui também, ok. tá? Tá, eu tava com o Instagram aqui, por isso eu não vi. Bem tranquilo. Assim, galerinha, sempre tome duas atenção. Como é que a gente está controlando essas atividades complementares, até para vocês compartilhar essa informação com os colegas. Sempre vocês precisam se inscrever lá nos eventos, né? Aquele link é para inscrição. E depois o da chamada. Esse da chamada que é do Google Forms, que eu deixei no... Podem compartilhar com os colegas de vocês, que vocês sabem que estavam conectados e por um acaso eles não responderam. Bem tranquilo, tá, galera? Obrigado, Léo. Que aí depois a gente vai fazer... A gente disponibiliza esse Forms para nossa querida colega Maísa e ela libera os certificados. Aí daqui uma semaninha vocês visitam novamente os eventos do CEF e vai estar lá disponível o certificado de vocês, tá bom? Por aí, é mais ou menos esse padrão que a gente está conseguindo para controlar e emitir os certificados no período de pandemia, tá? Obrigado, Léo. Não sei se eu ajudei, Obrigado por acompanhar. Perfeito.
Show, gente. É tanta tecnologia que a gente acaba não se atrapalhando um pouco, né? Na verdade, a com gente tanta não coisa. tem uma tecnologia de fazer um processo só, né? Mas, Tá tudo enfim, certo. mas Tá dá tudo certo. ótimo. Foi Funciona. legal. Foi muito Abraço, bacana. gente. Obrigado, Bom ver Leo. vocês. Até mais. Obrigado. Até. Tchau. Obrigadão. Pessoal, então, eu encerro a gravação da noite de hoje, né? E deixo vocês à vontade.